Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunho, histórias. Você que está pelo YouTube, então compartilhe aqui a nossa transmissão, curta, se inscreva no nosso canal. Você que está pela Super Sinop, canal 7.1, fique até o final, acompanhe e também comente aí, né, para as pessoas que existe um bom programa, que tem testemunho, histórias de pessoas aqui de Sinop, aqui, talvez que você passa pela rua, você talvez já viu essas pessoas e não conhece as suas histórias. E principalmente as suas histórias com Jesus, tá bom? Eu convidei uma amiga, esses dias ela convidou para que eu estivesse no seu bate-papo, no seu podcast, e eu falei, então agora você vai devolver então todo o tempo que eu gastei batendo papo lá, mais de 1 hora conversando, e você vem também aqui bater esse papo. E ela aceitou. Tudo bem, Bruna? Como você está? Tudo bem, Fernando, estou muito bem, muito obrigada pelo convite. E claro que eu aceitaria, é um prazer, apesar que eu acho mais fácil escutar do que falar, É né? mesmo? Mas óbvio que eu estou aqui para falar do nosso Senhor e é sempre um motivo de muita alegria fazer isso. É uma diferença, né? É, Você escutar as histórias e de sim, repente você conte a sua história. Não é é muito verdade. fácil contar as histórias, né? É isso mesmo, eu acho mais fácil escutar, né, e eu digo que eu acho mais fácil aprender, porque para mim é sempre um aprendizado, cada história traz sempre um conhecimento novo. Muito bem. Para quem está assistindo agora, se apresente, seu nome, mora em Sinop há quanto tempo, casada, tem filhos? Bom, primeiro, né, mais uma vez muito obrigada, eu tenho 37 anos, eu estou em Sinop desde o meu aniversário de 15 anos, então meu pai me deu um presente inesquecível, né. Imagina naquela época que só tinha poeira e mato, chegar aqui como um presente de aniversário. Sei muito bem. Nasci aqui, sei muito bem. É, bem isso, né. E eu nasci no interior do Mato Grosso do Sul, a minha família morou um tempo no sul do Piauí, no nordeste do Brasil, Uhum. e nós tivemos, assim, uma infância muito simples, nunca nos faltou nada, mas nós tivemos uma infância muito simples. Sou filha do seu João e da dona Dete, um casal sonhador, né, então essas mudanças era sempre com a intenção de melhorar de vida, de dar alguma coisa para nós. Para você ter ideia, uma das razões que nós fomos morar no sul do Piauí foi porque o patrão dele ofereceu uma qualidade de estudo melhor, se ofereceu para pagar, escola particular para gente, né, Olha só. obviamente também ofereceu propostas melhores para ele, né, e ele aceitou ser transferido para lá, porque ele viu que ali, eu tenho mais uma irmã, nós poderíamos ter acesso a uma educação melhor, embora seja uma região no Brasil que as pessoas pouco valorizam, para nós foi um período muito E qual importante. que foi a decisão dos seus pais, da sua família, enfim, de todas as pessoas virem para Mato Grosso, especialmente para Sinop? Depois desse período no sul do Piauí, nós retornamos para Coxim, e o meu pai, que é ali no Mato Grosso do Sul, né, o meu pai ele tinha um caminhão. Ele já trabalhava como caminhoneiro há algum tempo, né, foi, voltou nessa profissão e puxava tora aqui nessa região norte do Mato Grosso, naquela E se época. diga de passagem, as toras eram imensas, grandes, né? Bastante grandes. Muito grandes. E Aham. aí ele viu que essa região era muito promissora, já tinha universidade, e a gente ali no ensino médio, ele pensou: "Bom, eu não paro em casa, não estou vendo as meninas crescerem, e se a gente for para lá, eu vou poder ficar mais perto, acompanhar essa fase e daqui a pouco estão na faculdade, então elas vão poder ficar na mesma cidade que Sim, nós", né. E claro. essa foi Pensando no bem-estar da família. sempre, meu pai ele sempre colocou as filhas em primeiro lugar, então, ele sempre dizia assim: "Eu não tive muitas oportunidades, mas o que os meus filhos as minhas filhas puderem ter, eu vou fazer". É que todo pai quer, É, né? com Deseja. certeza. Tudo aquilo que ele não teve, ele quer que os filhos tenham, né? Ele quer dar o melhor para sua família, para sua casa ali, proporcionar as melhores experiências possíveis. E, e você chegou com 15 anos. Sim, com E 15 com anos. quantos anos você conheceu Jesus? Aos 18, uma vizinha se muda para o lado da minha casa e começa jogando algumas sementinhas, porque naquela amizade ela me acolheu muito como amiga mesmo, né, uma vizinha já mais velha, casada, com 2 filhos, e ela me pegou ali para evangelizar mesmo, sabe, para caminhar comigo. Discipular você. Isso. E nisso ela foi me ensinando, né, falando que era legal servir, e eu venho de uma família que
criticava o crente, né? O que cria no Senhor, o evangélico, né? Então eu venho dessa origem da crítica, como você me contou, né? Um pouco da sua história. Eu também era a que tirava sarro, né? Do barulho, que quando a gente passava na frente das igrejas e tudo mais. E ela foi me mostrando que tinha algo diferente ali, né? Que tinha algo mais acolhedor, que aquilo que faltava em mim, porque ele já sentia algumas faltas, podia ser um amor de Jesus que eu ainda não conhecia. Aquele vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor. Isso mesmo. E ela foi muito usada por Deus na minha vida. Ela me ensinou a dirigir, nunca vou esquecer, a Dijane. E à medida que ela ia me dando a autonomia dentro da vida dela, ela também foi me convidando para ir para a igreja. E eu fui assim, me sentindo cada vez mais acolhida, cada vez mais amada. E teve um episódio muito interessante que nesse início da conversão, meu pai não queria, né? Então, meus pais não queriam que a gente mudasse de igreja. A gente nem servia nenhuma igreja. A gente só tinha uma outra, só ia numa outra religião, mas enfim. E ele não queria. Ele me trancou dentro do quarto, só que a minha vizinha morava na sacada com sacada. E o meu quarto tinha uma saída para a sacada. E ali eu pulei para a sacada da vizinha e fui para a igreja. Você fugia para ir à igreja. Sim. Engraçado, né, que hoje as pessoas com 18 anos estão fugindo de ir à igreja. E você com aquela fome e sede de ir à igreja. Quando Deus se revela para mim, quando eu me senti despertada para isso, comecei a sentir aquele amor, eu queria muito ir, não queria mais faltar. E aí eu acabei desobedecendo meu pai para ir. E eu acho que foi uma desobediência do bem. Uma boa causa. Isso. E ali a minha vizinha um dia me chamou, e isso é um testemunho que eu gosto muito de contar. Ela falou assim: vamos fazer campanha às 3 da manhã na igreja? Vamos começar a buscar por um batismo no Espírito Santo, para você sentir mais essa presença de Deus. Você vai sentir coisas que você nunca sentiu. Eu pensei, será? Vamos. 7 dias nós vamos orar às 3 da manhã na igreja. A igreja dava umas 2, 3 quadras de casa e nós íamos. Lá pelo 3º ou 4º dia, eu estava lá orando, então tinha um louvor baixinho, tinha umas 8 pessoas que também estavam ali, porque era um costume muito grande. Acho que hoje as pessoas não vão muito no templo de madrugada orar, né? E aí aquele louvor baixinho, de repente, Fernando, eu comecei a duvidar da existência de Deus. Eu sentei assim, parei de orar, sentei no banco, falei, e se esse Deus não existe? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Era muito pouco tempo, assim, né? Dando aqueles primeiros passos. E eu olhei para aquelas pessoas e algumas choravam e algumas clamavam por misericórdia e falava, não, eles estão vindo aqui pedir para esse Deus que eles também não sabem se existe resolver seus problemas. E eu não quero fazer parte disso. Esse povo é doido, pensei comigo. Olha só. Ao mesmo tempo que eu tentei voltar a orar, só que eu não conseguia mais. Algo me calou, sabe, me calou muito, eu fiquei muito muda, assim, eu não conseguia, mesmo que eu tentasse, eu não conseguia. E aí, por não conseguir, eu levantei, fui andando, sentei ali no púlpito, né? Eu vou esperar minha amiga terminar pra gente poder ir embora. Sentei, no que eu sentei tinha uma Bíblia no chão, bem pertinho, assim, ali onde o pastor fica ali, tinha uma Bíblia assim, mas ela estava no chão. E eu arrastei ela, abri, li uma passagem, devolvi lá no chão. Só que quando eu olhei nas minhas mãos, estava pingando óleo. Pingava óleo com mirra, assim, as minhas mãos. Na minha cabeça, eu pensei, bom, deixaram a Bíblia no chão, que já não achei que fosse algo muito comum, né? Tá ali de qualquer forma. E ainda derramaram óleo, poxa, né? Não prestaram atenção, cabeça crítica, né? Nisso a minha amiga se aproxima. Bruna, o que você está fazendo aí, né? Você não quer mais orar? Aí eu olhei para ela, limpando as mãos assim, ela, o que foi? Falei, olha, eu peguei essa Bíblia e agora minha mão tá cheia de óleo. E ela puxou a Bíblia e folheou a Bíblia e passou a mão no chão. E Nada não tinha de nada. óleo. E a minha mão, assim, nessas pregas palmares, assim, o óleo saía. E ela falou, Bruna, tá saindo óleo da sua mão. O que aconteceu, né? Me conta o contexto disso. Eu contei que eu duvidei de Deus.
E nesse momento eu falei, eu duvidei da existência de Deus. Ela falou, meu Deus, ele está te provando que existe. Olha só. E aí ela chamou aquelas pessoas que estavam lá e até eu tenho muita vontade de saber quem eram essas pessoas que estavam lá, porque eu não me lembro mais, né, quem era. Então, se alguém de repente assistir, se lembrar desse episódio, entre em contato comigo, porque eu tenho muita vontade de saber. Então, era aqui em Sinop. Existe a chance de chegar até essas pessoas. E essas pessoas vieram e eu coloquei as minhas mãos sobre as mãos delas. Quando foi na última pessoa, começou a parar de sair aquele óleo da minha mão, o cheiro era de mirra, era um óleo forte, com cheiro de mirra mesmo. E todo mundo glorificando o nome do Senhor, uma graça, sabe, uma glória muito grande descia sobre as pessoas. E embora eu não entendesse o que estava acontecendo, também chorava muito e orava muito. E todo mundo comentou ali por alguns dias o que havia acontecido naquela madrugada. Ali foi a minha primeira experiência com Deus. Foi algo assim de olhar e falar, Deus existe, Ele me provou que existe. E eu nunca mais vou duvidar. Esse foi o momento que você teve ali uma certeza da existência dele. Sim. E o costumeiro nas igrejas ou em pequenos grupos é fazer o apelo. Eu sou uma pessoa que faço muito apelo. Inclusive, essa semana fiz até um apelo num pequeno grupo que nós temos. Eu lidero um pequeno grupo e fiz apelo lá. Então, eu sempre faço apelo. Você teve esse momento de um apelo pastoral, de um líder, e você decidir por Jesus ir para frente, fazer essa oração? Foi antes disso? Foi depois disso? Como que foi? Foi depois disso. Esse eram os primeiros passos mesmo. No sábado, como de costume ainda, tinha o culto de jovens. E aí eu fui com alguns jovens que eu já havia conhecido na igreja, teve o momento do apelo. Insistiram, né? Eu lembro que perguntaram, alguém quer aceitar Jesus? E eu nem sabia o que era. O que é aceitar Jesus, né? né? E aí insistiram. Ninguém quer. Vou levantar a mão, né? Mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não entendia, eu não tinha entendimento do que eu estava fazendo. E eu lembro que eu levantei a mão e foi aquela festa, e todo mundo me abraçou e pulou. Aí acabou, eu perguntei para um colega, o que eu fiz? Foi bom ou foi ruim? Foi uma decisão boa, né? Porque vocês me abraçaram, daí ele me explicou, né? Que tem o apelo. Então, assim, sabe que eu não sei hoje no culto de jovens como funciona, acredito que não tenha mudado muita coisa, até porque a palavra é a mesma, né? Mas isso é algo que a juventude precisa entender bem, né? Que vai ter esse momento para aqueles que estão chegando na igreja, né? Muitos, eles só descobrem mesmo o que eles fizeram depois. Lógico que eu entendo também que tem um propósito de Deus em tudo isso, né? Eu percebo que se eu fosse estudar a Bíblia para aceitar Jesus depois, eu não teria feito. Talvez eu teria demorado muito mais para fazer. Quantas outras coisas Deus me proporcionou nesse período, né? Então, foi naquele momento por falta de conhecimento, mas a permanência ali naquele período foi todos os dias entendendo que foi a melhor decisão da minha vida. E de lá para cá, você permaneceu com o Senhor ou teve algum momento que você se afastou? Eu digo que eu escrevi um livro chamado A Consequência da Desobediência. Quando Deus me chama, Ele me chama com muita intensidade, assim, sabe? Com muita sede, eu fui com muita sede, eu quis fazer tudo. Mas algo muito estranho desde o começo, que hoje eu entendo que eram os ataques do inimigo, sempre fui atacada. Então, como eu queria tomar frente de tudo, eu tenho um jeito meio de querer liderar algumas coisas, eu recebi muitos ataques, e os ataques não vinham de pessoas que estavam começando comigo. Os ataques vinham de pessoas que já estavam no altar. Entendi. Então, logo no início, teve algumas situações na igreja que eu precisei ser alvo de no meu livro eu falo que era um tribunal disciplinar, onde que tinha os advogados de defesa, os que acusavam, e eu, uma recém-convertida no meio daquela situação, sem nem entender, né? E o crime era escândalo, porque pensa, eu com 18 anos, fiquei no meio de uma situação onde que eu estava, né, a minha vida emocional era muito liberal no mundo. Agora eu chego na igreja, então qual que é a intenção? Se eu for namorar, eu vou namorar com alguém da igreja, né? Só que alguém da igreja que quis namorar comigo já tinha naquele momento um compromisso. Olha que situação. E aí, né, olha,
com essa pessoa que não se aproxime, porque já tem um compromisso com outra pessoa, e a igreja ainda é tradicional e tal, estão orando e tal. Só que isso virou um motivo de escândalo. E eu fiquei naquele tribunal do crime, assim, hoje eu conto dando risada, mas na época eu não entendia nada. Algumas pessoas mas ela tá aprendendo, né? Ele que, enfim, toda aquela situação. Ali naquele primeiro momento eu me vi sendo meio que expulsa de algo que eu estava gostando muito de fazer. Foi a minha primeira grande decepção. Mas eu não saí por conta disso, sabe? Eu só estou contando detalhes desse episódio para que as pessoas entendam que o inimigo ele vai usar de muitas formas para te tirar da presença. E como eu estava queimando muito, tinha que ser de uma forma bem esdrúxula, de uma forma assim que ficasse exposto, sabe, para me desanimar. Eu confesso que aquilo me desanimou um pouco, porque imagina que no mundo não teria nada disso. E agora aqui, onde que deveria ser tudo certo, me envolvi numa situação vexatória dessa, né? Aí, junto com essa situação toda, eu já estava me preparando para ir morar em Cuiabá e eu ia fazer faculdade lá, né? Então, nós estávamos orando, nós íamos para um congresso em Cuiabá com os jovens da igreja, né? Essa vizinha estava muito forte pegando na minha mão, não desiste, continua, e orávamos pelo congresso. Nós íamos de ônibus para Cuiabá e eu já ia ficar lá, né? Já ia ficar para morar. E durante o congresso, eu tive mais uma experiência com Deus. Olha como Deus é quando a gente busca Ele verdadeiramente, né? Nesse primeiro amor. Tinha 2.000 jovens de todo Mato Grosso e muitos pastores de todo o Brasil ali revezando as pregações. E de repente um dos pastores falou: "Você aí no meio de laranja, levanta sua mão." Você estava de laranja. Eu olhei, né? Você mesmo de laranja. Levanta suas mãos. Daí eu levantei. Deus mandando fogo para sua vida. E antes de ser batizada nas águas, eu fui batizada com o Espírito Santo. Então ali eu caí, tive uma experiência muito grande. Eu senti 2 mãos me segurar num auditório que não era possível que 2 mãos me segurassem daquela forma. Eu senti um sopro no meu rosto. Eu vivi experiências físicas com Deus, sabe? Experiências maravilhosas. Fui para Cuiabá, fiquei em Cuiabá. Comecei a ir para a faculdade. Fui morar com essa vizinha porque ela também estava se mudando para lá. Olha só. Sim. Seu anjo da guarda? Muito assim, né? E aí, ela sempre me auxiliando ali, né? Fui fazer faculdade e tal. Num determinado momento, eu decido pelo mundo. Descubro um novo mundo em Cuiabá. Porque, Fernando, hoje eu entendo que a ambiência, ela vence se você não estiver firmado de verdade. Ela vai vencer. O ambiente acadêmico muito forte. Tirou você da presença do Senhor nesse caso. Aqui eu ainda tinha muito pudor pelos meus pais, muito temor, né, em fazer algo, uma cidade ainda pequena, e os meus pais viessem a descobrir e ficarem frustrados comigo. Manchar o nome da família. Sim, e lá eu não tinha com quem me preocupar. E aí logo eu não quis mais ficar na casa dessa vizinha, fui morar sozinha, então consegui um bom trabalho no escritório de advocacia, ali comecei a minha vida. Eu fui a todos os lugares, menos na a igreja. E eu pensava mesmo que lá nada ia mudar, mas a ambiência venceu. Ali eu descobri o quanto eu era fraca, né? E nessa ambiência venceu, eu fiquei por anos, 5 anos lá, 5 anos de faculdade, muita festa, nada que eu recomende para ninguém hoje. Deus me abençoou muito no início lá ainda, sabe? Eu precisava de um trabalho para continuar. Deus me abençoou com um excelente trabalho. Eu precisava comprar um carro porque eu entendi que andar de ônibus lá era muito ruim, era muito lotado, tinha que ir para a faculdade, trabalhar o dia inteiro. Deus me deu a oportunidade de comprar. Mas eu trabalhava num lugar que metas dobravam o meu salário. E aí eu trabalhava muito, muito, muito para dobrar o meu salário. E eu cheguei num ponto de orgulho tremendo de falar que Deus não estava nisso. Eu conquistava, eu trabalhava muito. Tudo é pelo mérito seu. Sim, eu já morava sozinha, agora eu tenho meu apartamento. Depois, num futuro muito próximo, eu me cadastrei num sistema habitacional, consegui uma casa. Olha, muito jovem, ali com 19, 20 anos, tudo conquistando tudo muito rápido. Mas o tempo todo eu falava, mas Deus não está nisso.
porque se fosse ele que tivesse me dado, eu não precisava estar me esforçando tanto para conquistar. Sendo que hoje eu sei que se eu respiro é porque Deus permite. Se eu conquistei aquilo, se eu tive um bom trabalho, foi porque Ele me deu, porque Ele me deu sabedoria, estratégia para ficar lá, para bater as metas. Mas não, eu achava que era mérito único e exclusivo meu. Arrogante, orgulhosa, prepotente. Era difícil conviver comigo. Eu não aceitava. O trabalho exigia muito de mim, então a vida eu fazia como se fosse igual ao trabalho. Eu queria tudo com muita excelência, com muita perfeição, para a minha própria honra, sabe? Para a minha própria glória. Tanto na faculdade, quanto em meio às minhas amizades. E eu tinha boas amizades, eu frequentava ambientes que eu gostaria de frequentar. E poucas vezes eu pagava porque as pessoas gostavam da minha presença, daquela pessoa snob. Como pode, né? E hoje eu olho para tudo isso e falo, nossa, eu era uma pessoa que eu não queria ser amiga. Mas eu era cheia de amigos, cheia de amizades. Porque tem um determinado grupo que se identifica com você. Sim. Né? Então eu tinha acessos muito fáceis a vários lugares. Enquanto universitária, na faculdade, tinha minhas panelinhas, né? Aquela vida desse jeito. Um belo dia, fui a uma festa, conheci um rapaz, não gostei dele, mas ele insistiu para namorar e tal. Falei, tá. Mesmo assim, aquele namoro do qual eu não valorizava. Resultado, 4 meses depois eu estava grávida. Né? Então, a pessoa que saiu de Sinop para voltar com um diploma, se não com uma OAB, porque tem uma história também por trás disso, né? A decisão pela Faculdade de Direito foi para resolver um problema do qual meu pai foi injustiçado como laranja numa empresa. Você entrou na faculdade para resolver esse um problema do familiar. meu pai. Isso. Uma boa justificativa para escolher Sim, o direito. o direito. Então eu não tive nem opção em escolher outra coisa porque eu sabia que alguém precisava resolver e financeiramente ele não tinha como pagar para resolver. E agora eu volto para casa grávida, não com um diploma e nem com uma OAB como era o plano original. Então eu tive medo de frustrar eles enquanto eu morava aqui, porém ficou muito explícito as minhas decisões, né, as minhas escolhas. E o pai da minha filha optou por morarmos juntos, né? Insistiu, mesmo ali desde o início eu achando que não era uma boa ideia, e nós fomos morar juntos. E foi Em o Sinop ou terror. Cuiabá? Começamos ainda em Cuiabá. O escritório que eu trabalhava estava abrindo uma filial aqui e me ofereceu, né? Então, diante de toda essa situação, me ofereceu para vir. Eu vim de transferida, ele veio também. E, embora tenha sido um ótimo pai, eu nunca quis ter um relacionamento. Eu só queria a minha vida de volta, a minha vida de status de volta, né? Aqui, no início desse relacionamento, eu me via sem nada, sabe? Sem nada. A ponto de não conseguir nem permanecer mais no trabalho que eu tinha. Porque emocionalmente estava muito frustrada, muito decepcionada E até comigo então a igreja mesma. longe. Até Totalmente. então longe. Voltei para cá, os meus pais já então convertidos, né? Já iam na igreja batista. E diante daquilo, eu comecei a orar sozinha, não indo na igreja ainda. Pedi perdão para Deus, entendendo que eu tinha feito muita coisa errada, né? Mas que bom que eu estava viva, que bom que foi um filho. E fui pedindo perdão para Deus, pedindo para Deus, inclusive, uma nova oportunidade. Mas em Cuiabá, não aqui. Aqui eu não queria ficar. Durante 3 madrugadas eu acordei de madrugada para orar, porque eu me lembrei que as madrugadas eu podia orar, podia procurar o Senhor nas madrugadas, coisa que depois... Você teve uma experiência lá atrás, veio à sua memória isso. Exatamente, coisa que nunca mais eu tinha E você feito. não queria ficar em Sinop por quê? Por causa da vergonha? Por vergonha, por achar que a minha vida lá era muito boa, então se eu voltasse eu ia conseguir manter. Tê-la de novo lá. Isso. E aí, nas madrugadas o Senhor me trazia a passagem de José. Se você pega uma Bíblia e abre ela aleatoriamente, você dificilmente, por 3 vezes seguidas, vai abrir na mesma passagem. Eu abri 3 madrugadas seguidas na mesma passagem, na história de José. E na terceira vez eu falei para Deus, tá, o que você quer? Eu não estou entendendo, por que José? E eu escutei audivelmente,
porque eu vou te honrar na terra da sua aflição. E aquilo para mim foi muita lágrima. Eu não me sentia digna de honra. Como o Senhor vai me honrar na terra da minha aflição? Comecei a voltar para a igreja, acompanhando os meus pais, levava minha filha, e foi esse início, né, esse recomeço aqui em Sinop. Me batizei, voltei com mais fervor, até que chega uma irmã para mim e fala: o Senhor manda te dizer algo. Você é muito preciosa para Ele. Eu, que bom, né? Isso é comum alguém falar. Mas Ele te deu uma filha, Ele te deu uma vida para não tirar a tua vida. Aí eu lembrei da minha filha. Aí eu entendi que eu dirigia alcoolizada, né? Os lugares que eu ia nem sempre eram seguros, que Deus me deu uma vida para não tirar a minha vida. Naquele momento, com aquela palavra, Fernando, eu entendi que eu era preciosa sim para Deus, que Deus tinha algo diferente comigo, porque Ele poderia ter permitido que eu fosse. Eu entendi que Deus, Ele não aceita perder os escolhidos, sabe? E que Ele dá chance para os escolhidos. Porém, se os escolhidos continuam insistindo no erro, continuam insistindo no mundo, Ele vai recolher. Eu entendi isso no fundo do meu coração, mas perder Ele não vai. E ali comecei uma nova história aqui em Sinop, não fácil, entre a igreja e o mundo, entre a igreja e o mundo, lutando dentro de mim, lutando para sobreviver, lutando para manter um relacionamento que desde o início começou errado, lutando para ser mãe, lutando para ser filha, lutando para voltar para a faculdade, porque eu passei anos com a faculdade trancada e o meu pai esperando uma solução para o caso dele. Então eram muitas lutas e muitas frustrações, do qual eu estava num buraco que eu não conseguia sair. Tudo que eu tinha conquistado financeiramente eu já estava perdendo, por fim eu vendi a última coisa, que foi o carro. E eu já tinha saído do trabalho também, porque emocionalmente eu não conseguia mais bater nenhuma meta, não conseguia mais me dedicar. Eu estava num buraco sem fim. Morar com os pais. Morei com os meus pais, e por pouco tempo, né? Porque eu ainda estava tentando me manter num casamento, né? Sim. E aí, mandava currículos, né? Não havia terminado a faculdade, mandava currículos aqui em Sinop. As empresas, olha, que currículo bom para a área jurídica. Chegava na área jurídica, olha, nós temos uma vaga, mas é voluntário. A gente não paga o salário. Então, eu fiquei sendo jogada de um lado para o outro. Nisso, eu peguei todo o meu acerto ali daquele tempo de trabalho, como eu não conseguia mais, né, trabalhar em outros lugares, não arrumava nenhuma vaga de trabalho. Comprei algumas máquinas e fui fazer produtos personalizados. Fiz um curso na internet, gratuito, aprendi a mexer com CorelDRAW, tudo que é ligado com arte, e fui fazer produtos personalizados. Nesses produtos personalizados, eu consegui voltar para a faculdade, terminar a faculdade e passar na OAB, fazendo os cursinhos, né? Fui vendendo, fazendo, tendo a minha renda, cuidando da minha filha. O relacionamento com o pai não deu certo, né? Eu sempre gosto de deixar bem claro, é um excelente pai, mas infelizmente eu não tinha maturidade, né? Não consegui manter aquilo, não queria aquilo para mim, né? E a minha filha sempre foi muito amada pelos pais dela, como ela é até hoje, porém não era para mim, não era o que eu tinha maturidade e entendimento para ter. Certo. E eu recomeço a minha vida agora, né, com a OAB, né, advogada. Que bom, né? Tenho novas chances. Montei meu escritório, vendi todo o maquinário da lojinha que eu tinha, montei meu escritório e recomecei a minha vida. No mesmo tempo que eu recomeço a minha vida como advogada, eu recomeço, e nisso assim, entre Deus e o mundo, tá? Sim, ainda estava oscilando ainda. Vivi algumas experiências, porque nesse período de OAB e terminar a faculdade, era o tempo que eu orava muito ao Senhor, sempre indo à igreja, mas não querendo, não muito forte, mas eu já orava muito, Deus me dá a oportunidade de passar, né? Mostra que você perdoou meus pecados, e aí Deus me concedeu. Montei o meu escritório, comecei bem, tive alguns clientes, né? Tava indo ali começando. E aí comecei a me relacionar, me casei, né? E recomecei a minha vida. Mas agora eu queria fazer tudo certo, né? Eu queria estar casada porque eu amava uma pessoa,
estar casada para um dia, de repente, ter outro filho, sabe? Para ter uma família normal, não aquela família que eu entrei de supetão, sem querer, sem me programar, né? Tava recomeçando a minha vida. E no início é muito difícil, né? Então eu recomecei tudo muito, muito junto, né? Comecei recomeçando no escritório, recomeçando num relacionamento, me permitindo viver isso. E ali eu fui vendo os cuidados de Deus. Os cuidados de Deus para me cercar, sabe? Para me cuidar com o tempo e fui. Tenho uma cunhada que é da congregação cristã, então eu tive algumas vezes na igreja com ela, meio que sem saber para onde ir, porque a igreja que nós congregávamos na época teve um escândalo, então todos da minha família saiu e nós ficamos meio perdidos. E aí a gente foi buscando, assim, um passo aqui, um passo lá. Até que, com o meu relacionamento, veio uma fase muito boa financeira para nossa família, dentro do meu casamento, né? Deus permitiu uma empresa muito próspera, e aí veio uma época de bonança, algo que eu nunca tinha vivido tão bem, né, como a gente viveu nessa época. Mas o meu marido, na tentativa de não perder esse time, se dedicava muito ao trabalho, muito, muito, muito. E isso causou várias discussões, desentendimentos entre nós, né? Porque eu queria atenção e ele precisava aproveitar o momento, também estava rompendo na vida. Então eu me vi de novo numa situação muito complicada, sem saber o que fazer e não tão próxima de Deus como deveria, não estava membrada em nenhum lugar. E Deus, com o cuidado soberano dele, me manda uma colaboradora trabalhar com a gente, né? Nesse período, eu já estava ajudando ele na empresa. Você não estava mais Estava com o teu advogando, escritório. não mais no escritório, assim, ainda advogava, mas ficava sempre dentro da empresa. Às Qual que é a vezes, empresa? O que a empresa a cuida? empresa é no ramo de caminhões, então era manutenção de caminhão. Porém, hoje, né, a gente atende seguradoras, né? Entendi. E aí, essa colaboradora, vendo todo aquele estresse que meu marido vivia, aquele estresse, aquela agonia, e aí ficava muito sobrecarregado sobre mim, eu sempre no meio dele e tudo mais, ela virou para mim e falou assim, sabe, vocês não percebem que Deus abençoa tanto vocês e vocês não vão numa igreja? Você não percebe que, sabe, que você não vai dar conta se você não pedir ajuda para Deus? Deu um chacoalhão em vocês. Sim. Aí eu virei para ela e falei, onde você vai? Aí ela falou, eu vou numa igreja bem pequenininha, assim, não tem nem placa. Eu vou com você. Aí começou a pandemia. E não tinha culto, nunca pra eu ir. E as coisas se fechando, aquela agonia, aquela confusão, sabe? Você sente que parece que Deus te pegou de um jeito, que agora você precisa voltar de qualquer forma, dentro de mim algo queimando. Aí teve um culto clandestino, porque não podia ter um culto. Fui. Cheguei lá, eu senti muita presença de Deus, muito, muito. Então, entre uma reunião ou outra, quando podia, quando dava, com máscara, comecei a ir. Só você estava indo? Só eu. E a minha filha. E a minha filha cresceu muito nesse ambiente de igreja, de escolinha de igreja, sempre, sempre. Ou comigo ou com a minha mãe, ela sempre foi. E aí, nesse período de pandemia, com cultos reduzidos, eu comecei a evangelizar o meu marido também. Na época, ele tomava muitos remédios para dormir, para controlar o estresse, naquela pressão do trabalho, né? E eu comecei a falar, Deus, eu quero que ele pare de tomar esses remédios, né? E eu fui durante um ano, todos os finais de semana quase do ano, nos sábados, para o monte orar. Porque essa igreja tinha um costume de orar no monte, essa igreja pequenininha. E você ia lá para que um milagre acontecesse na vida dele. Isso, e eu para buscar a Deus mesmo nessas madrugadas, Sim. né? Então ali a gente teve experiências como ver luzes, né? Quem já foi no monte já viu isso. Minha filha ama contar esses momentos que nós fomos para o monte, porque ela ia junto e vivemos experiências incríveis com Deus lá. Deus libertou ele naquele momento do uso dos remédios, passou a dormir, né, sem ficar ali dependente dessa medicação para isso. Nós começamos a viver novamente os milagres do Senhor. E aí eu entendi que eu poderia ter o mundo, mas se eu não tivesse Deus, eu não ia ter nada. E mais latente, Deus começou da pandemia para cá, me trazer com muita intimidade, viver experiências mais incríveis, ter visões, buscar, ter vontade de aprender a palavra de verdade, porque... Quanto mais você se aprofunda, mais ele se revela, né? Com certeza. Quanto mais se revela. Isso é importante falar para quem está assistindo. Quanto mais você busca, mais você vai encontrar.
Quanto mais você pede, sabe, o Senhor vai se revelar, essa presença, os milagres, você vai observar os milagres na sua casa, na sua vida, na sua família. É isso mesmo. E eu era uma pessoa que eu via a eu acreditava no que me falavam, mas eu não buscava de verdade aprender o que a Bíblia falava, né. E por vezes eu fui muito enganada também, com religiosidade, com falsas crenças, porque eu não tinha curiosidade de ver o que a Bíblia estava dizendo. Quando eu entendi que nem sempre era aquilo que se falava, porque, a gente convive com todo tipo de pessoa, então eu acho que Deus usa quem Ele quer, mas cabe a nós a busca da verdade que liberta. Conhecereis a verdade que vos libertará. Essa verdade cabe a nós buscar. Tá ali naquela palavra, tá aqui, tá ao acesso de um celular, de uma internet, de uma Bíblia física. Sim. E esse amor, Deus foi crescendo dentro de mim pela palavra, né. Como era uma igreja pequena, nós tínhamos muita oportunidade de ministrar. Ministrar num culto de quarta, fazer a abertura do culto, dirigir o culto, nisso você vai perdendo o medo do microfone, né, você vai tendo um pouco mais de E ousadia. você estava nesse meio e estava aproveitando as oportunidades. E estava ali. Eu lembro que na primeira vez que eu fui ministrar, eu tremia tanto, 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 que eu não sei nem como saiu alguma coisa, né. E hoje, com o tempo, isso foi se tornando um pouco mais normal, um pouco mais, né, você ter a segurança para isso, para falar da palavra do Senhor. E há um ano, nós tivemos algumas experiências, né, Deus está em constante transformação ali na nossa família, nós fomos no Método Destiny com o Thiago Brunet em São Paulo, e lá Deus falou algumas coisas comigo. Como, por exemplo, eu já gostar de fazer vídeos para a internet falando de Deus, porque tudo que eu aprendo de Deus, eu não quero guardar para mim. Você quer Não que as faz, pessoas ouçam também. não faz sentido eu aprender e ficar para mim. Para mim não faz sentido. Então já fazia alguns vídeos devocionais, ia aprendendo, ia falando. E o meu marido muito reservado falava: "Ah, eu não gosto disso. Não gosto de ficar nessa internet falando e tal". Aí nós fomos no Thiago Brunet no Método Destiny. Na hora do network, tinha um momento que era para você fazer negócios. E eu descobri que eu fazia um net crente. Eu perguntava para as pessoas: "Você conhece Jesus? Você está vindo aqui porque você acompanha o Thiago, né?" Puxava assunto É, e Jesus no meio. sempre voltada a alguma coisa da Bíblia. E aí chegou um momento que eu conversei com um médico chamado Maurício, do interior do Paraná. E aí falei com ele aquilo que Deus tinha colocado no meu coração nesse momento de network. Coisas de Deus, sobre a palavra, sobre o que ele poderia fazer. Ele foi me contando como que era o trabalho dele, ele trabalha com idosos, né? Eu fui falando, nossa, mas olha, o Senhor vai te usar nessa área. E aquilo foi queimando no meu coração e eu fui falando para ele. E aí ele ficou lá, ele falou para mim que não conhecia Jesus nem nada. Uhum. Meu marido, nós chegamos no hotel, ele falou assim, olha aqui, Bruna, você vai ficar falando com homens durante o congresso e eu não tô gostando disso. Ficou com ciúmes? Eu fiquei, poxa, né, mas eu sou tão espontânea e nem vi maldade nisso. No dia seguinte, nós tivemos um momento em que as pessoas podiam contar o seu testemunho. E nesse contar o testemunho, nós estávamos na plateia. É difícil a plateia ter acesso ao testemunho, né? Uma pessoa levanta a mão. E aí essa pessoa que levantou a mão era o Maurício. E o Maurício falou, olha, eu quero dizer que ontem eu conversei com uma moça que estava aqui perto de mim e essa moça, ela falou para mim sobre Jesus. E o Thiago fez o apelo naquele dia. E eu aceitei Jesus no apelo do Thiago, porque essa moça me falou coisas que tocou meu coração sobre a existência desse Jesus. Então eu aceitei. Eu não sei aonde que ela tá, né, porque é um auditório muito grande, eu não sei aonde que ela tá, mas eu gostaria de agradecê-la. E meu marido olhou para mim e falou assim, não é o cara que você estava conversando ontem? Eu, sim, é o Maurício, é ele mesmo. E a moça não é você? Eu falei, não sei, né? Pode ser que outra pessoa tenha encontrado com ele. Muita gente nesse evento. Sim. Mas vamos lá, vamos lá. E ele falou que estava sentado no mesmo lugar. Vamos lá. Daí nós fomos cumprimentar. E ele, olha, eu queria te ver, eu queria te agradecer. Criamos ali um vínculo, né? Trocamos rede social. E Deus foi muito maravilhoso. E ali, a partir daquele testemunho, Deus tocou no coração do meu marido, falando o que você precisa para falar de Deus. Falei, eu preciso de mais espaço.
Eu trabalhava muito ainda, né? Ele falou, então você está demitida do trabalho. Como assim? Se é por isso, então, vá então e faça a obra. Como assim? Ele falou, você está demitida. Eu vou te dar mais espaço para você fazer essa obra, porque o que aconteceu aqui eu não vejo que foi algo muito normal, né? Não era nem para você estar falando de Deus aqui, mas você insistiu nisso. Olha só. E por isso, cara, eu consegui pegar esse microfone para dar o testemunho. Eu vou investir no que você precisa. Eu quero ser um investidor no seu ministério. Nesse momento, eu queria que você falasse para quem está assistindo, mais ou menos, quantas pessoas tinha nesse evento? Você tem ideia? Mais ou menos, quantas pessoas? De 2 a 3 mil pessoas. 3 mil pessoas nesse evento. Aí você estava lá, formiguinha, falando de Jesus para um e para outro, e de repente, uma das pessoas que você fala de Jesus, ele acredita nesse Jesus, em um apelo do Thiago Brunet, ele acredita de fato e ele aceita Jesus. Ele diz, eu quero entregar minha vida ao Senhor. E mais, ele ainda diz, olha, eu quero agradecer alguém que plantou uma sementinha ontem, porque foi um dia Sim. anterior Sim. que você conversou com ele. Então imagine você que está em casa, 3 mil pessoas sentadas. O Senhor faz um milagre na vida de alguém, se planta uma semente, no outro dia essa pessoa crê no Senhor e de repente ele acredita tanto que ele aceita Jesus. E não fica por aí. De repente ele vai falar, eu quero agradecer alguém que falou de Jesus para mim. No meio de 3 mil pessoas, e lá estava você, no meio de 3 mil pessoas. Sim. E aí eu tive a oportunidade de reencontrá-lo, porque ele falou que estava sentado no mesmo lugar, né? A gente tinha mudado de lugar. E só Deus pode fazer isso. E aí levou o seu marido a acreditar mais ainda nesse Deus que pode fazer milagres, maravilhas, e usar a sua vida para que isso acontecesse. E aí ele te liberou, te demitiu. Me demitiu. E aí te falou o seguinte, o que você precisa para ter mais espaço, no caso você falou para ele que precisava mais espaço para falar desse Jesus. E aí ele concordou. Sim, e aí nosso voo de volta era até Cuiabá, e de Cuiabá para cá ele veio falando, imagina, 500 quilômetros, né? Falando que eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer, e eu já tinha muita vontade de fazer podcast, eu tinha muita vontade de ter esse bate-papo igual a gente está tendo aqui. Conversar com as pessoas, ouvir o testemunho, as histórias. Porque se eu ligo para você e eu não tenho um ambiente, entende? Eu não faço nada. Ô, Fernanda, você me conta a sua história? É estranho, né? Mas se eu te ligo e falo, Fernanda, você conta a sua história para mim, para outras pessoas que vão nos assistir, é diferente. Então eu tinha muita vontade. E eu vi um marido tão cheio de vontade de investir nesse ministério que ele já queria quebrar a parede, comprar câmera, calma. Queria fazer um estúdio próprio para você lá. Só que era longe, não achei viável a logística, e aí nós encontramos um estúdio, começamos a fazer. E aí, como é que você encontra um doido que acredita em você e fala assim, eu quero fazer um podcast, você topa começar comigo? Aí eu encontrei a Diva, contei pra Diva, e a Diva falou, cara, você é muito doida, tá cheio de podcast aí, o que você quer com isso? Eu falei, cara, não sei, mas eu não consigo parar de pensar nisso, eu preciso fazer. Eu quero fazer, eu quero escutar a história das pessoas, eu quero aprender com a história das pessoas. Eu tenho certeza que outras pessoas vão aprender também. Quando que você começou a fazer? Foi no ar o primeiro podcast? Em agosto do ano passado, então a gente está caminhando aí para o nosso primeiro ano, né? São semanais, 1h30, 2, depende do bate-papo que acontece, ali de conversa, e eu não sei, não consigo me imaginar quem era eu antes e depois. Eu precisava ser obediente, né? Eu entendi nesse período todo, nesse período de 1 ano foi quando eu escrevi o meu livro, porque eu entendi o que a minha obediência me causou. Porque o tempo todo Deus falava o que Ele queria de mim, eu falava que não. Eu sempre quis ganhar dinheiro, viver uma vida, eu falava, eu quero ser uma pessoa normal. E Deus falava, eu quero você me servindo. Eu falava, mas servir você não ganha dinheiro, só isso que eu pensava, né? Porque eu achava que ganhar dinheiro era algo mais importante. Entender que buscar a Deus era mais importante, e que o resto seria acrescentado, e o resto deixa de ter tanta importância depois que você começa a ser preenchido com a presença do Senhor. Eu não sei mais quem era eu antes, sabe? E a vontade é tão grande que é como se eu tivesse voltado àquele primeiro amor que rompia barreiras no passado.
E ali Deus me movimentou, houve uma estratégia da parte do Senhor para que eu mudasse de igreja, né? E assim, quando eu falo para você que houve uma estratégia da parte do Senhor, eu falo sem temer, porque Deus sabia que eu não queria sair de uma igreja menorzinha para ir para a igreja que eu congrego atualmente. Porque hoje eu entendo que eu preciso estar com mais pessoas, onde tem mais gente, porque assim eu posso abençoar o menor, o maior, com as histórias daqueles que vão chegando. Sim. Né? Então Deus foi criando toda uma situação, até mesmo para que eu trocasse o lugar que eu congregava. Então, quando a gente fala às vezes assim, mudar de igreja, não faça isso debaixo de desobediência. Eu sei quem mandou eu fazer, né? Eu sei quem me trouxe para onde eu estou. Eu sei que Deus é que está cuidando de cada detalhe. Bruna, e aonde vai parar esse podcast? Não sei. Se Deus mandar parar, eu paro. Se Deus mandar mudar o formato, eu mudo. Eu não sei. Eu só sei que, por enquanto, é o que Ele está me pedindo para fazer. E eu tenho certeza que o caminho está certo. Eu tenho recebido, graças a Deus. Quando você conversou comigo, você falou, às vezes, uma pessoa, né? Então, às vezes, uma pessoa precisou escutar um episódio e se encher de esperança. Então, eu não tenho vergonha, Fernando, de falar para você que eu fui uma pessoa que fiz muita coisa errada, principalmente fugir do que Deus quis para minha vida. Mas que em algum momento entendeu que eu deveria ter feito tudo certo desde o começo, não fiz, paguei o preço da consequência da minha desobediência, né? E que agora tento cada dia mais e mais viver para Deus. Hoje eu falo que eu sou uma curiosa teológica, né? Eu faço rema, e ali a gente tem se abastecido muito de Deus, muito da palavra, do entendimento da palavra, e hoje eu amo a Bíblia, é uma paixão pela Bíblia, sabe? Uma vontade de aprender, de ter o que falar para alguém quando alguém se aproxima de você, e não é mais sobre o que eu acho. E sobre o que eu acho, durante muito tempo eu orava sem acreditar, eu orava sem ter fé, eu orava só com esperança. E hoje eu acredito tanto, né, que eu entendi o que é a fé verdadeira, que é orar acreditando que vai acontecer, que é profetizar na sua oração. Amém. Hoje eu tenho vivido isso dia após dia. Amém. Como foi a escolha do nome do seu podcast? E para quem está assistindo, qual que é esse nome? Como que as pessoas buscam na internet esse nome? Amém. Quando eu estava estudando para a prova da OAB, eu escutava muito um louvor que falava que nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? E aí, minto, não era um louvor, é uma música secular, essa música. E eu escrevi a letra, né? Achei bacana, escrevi. E aquilo eu falei, Senhor, se eu passar na prova da OAB, eu vou tatuar. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E você deixa eu tatuar? Fiquei com aquela coisa em aberto. E quando eu passei, eu não tinha vontade de tatuar mais, né? Eu já estava voltando para Deus, e um dia Deus falou comigo que não era para tatuar. Mas esse nunca foi sorte, sempre foi Deus, era uma frase muito clichê, muito utilizada na internet e tudo mais. Quando eu fui fazer o podcast, eu cheguei com vários nomes para conversar com o Lucas. Falei, Lucas, o que você acha desses nomes aqui? Daí ele, olha, não sei, como que você gosta de ser reconhecido? Eu falei, eu quero ser reconhecido pelo que Deus faz na vida das pessoas. Quando eu falei isso, eu falei, sempre foi Deus. Sempre foi Veio Deus. na hora. Eu não vou tatuar no meu corpo, eu vou tatuar nas vidas essa frase. Olha só. Sempre foi Deus. E ali nasceu o Sempre Foi Deus Podcast. Tá no YouTube. E @Sempre Foi Deus Podcast. Eu tenho certeza que se vocês procurarem, vocês vão achar. Nós temos tido ali episódios semanais, né, com histórias que o Senhor tem direcionado, tem levado, e tem sido uma bênção. Que maravilha, que bom. Queria que você deixasse um recado para quem está assistindo. Você me contou que você conheceu Jesus, de repente alguma coisa te levou para longe, né? Você contou também que teve uma parte aí do seu ego, do seu sentimento, né? De pensar um pouco mais na questão financeira e da liberdade, e se afastou um pouco, e depois você voltou também. Para aquela pessoa que está assistindo agora, tem alguém assistindo agora que está afastado. Alguma coisa levou essa pessoa para longe dos caminhos do Senhor e ela está assistindo nesse momento. O que diria para ela?
Eu diria que quando nós estamos longe dos caminhos do Senhor, o inimigo lança sobre nós muitas setas. E a seta que mais atinge a nossa mente é como se nós não fôssemos merecedores de voltar. E eu quero dizer que foi de graça para salvar a sua vida que Jesus morreu. Que foi pela graça que nós somos sarados, curados, transformados. E enquanto houver fôlego de vida, há tempo para voltar. Porém, as consequências da desobediência, elas vão aparecer na sua vida. Então, é hoje, talvez, o dia de voltar. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã para viver o melhor de Jesus. Se eu voltasse atrás hoje, eu faria diferente somente o tempo que eu fiquei longe da presença do Senhor, para que eu não tivesse que pagar tão caro a consequência da desobediência. Mas Ele foi tão amoroso, Ele foi tão cuidadoso. Embora eu estivesse sofrendo as consequências dessa desobediência, Ele limpou as minhas feridas, né? Veio me ensinando a ser renovada pela transformação da minha mente todos os dias. Então, não sei qual a situação em que você possa se encontrar hoje. Eu só sei que o Jesus que eu sirvo está dizendo para você que Ele te ama e que Ele te quer de volta. E Ele não abre mão de um filho. Amém. É isso. Você que está assistindo, é hora de voltar. Talvez você está afastado, é hora de voltar. Procure uma igreja mais próxima, uma igreja séria. Temos muitas igrejas em Sinop. Procure, volte de novo, né? Volte esse amor, volte esse reencontro. E se você por acaso nunca pensou em ter um relacionamento com o Senhor Jesus, hoje também é o dia de fazer isso. Aí na sua casa, com o seu celular, talvez pelo YouTube, pela TV Super Sinop 7.1. Você ligou a TV nesse momento, ouviu esse testemunho, essa história, e você acredita nesse momento e crê que o Senhor Jesus pode mudar a sua vida. Então, se de fato você crê, você pode declarar isso hoje, dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Você pode fazer isso onde você está hoje. Nesse momento que você está. Do jeito que você estiver aí, você pode fazer uma oração dizendo: Senhor, entra na minha vida, muda tudo. Talvez você está desesperado, talvez uma situação financeira, de saúde, porque nós temos aquela questão, né? Uns vão pelo amor, outros vão pela dor. Às vezes no começo o que aconteceu na sua vida foi assim, uma amiga, olha só, uma pessoa, um bom conselho te levou para próximo do Senhor. E não digo que todos são maus amigos, mas talvez uma roda, né? A roda dos escarnecedores ali, esse ambiente da qual você não deveria ter parado, né? Nesse trajeto do A até o ponto B, e junto com algumas pessoas te levou para longe do Senhor. Só que a misericórdia e a graça fez com que você voltasse novamente. Sim. E talvez alguém está assistindo e precisa lembrar que existe a graça, o milagre do Senhor, está disposto e disponível nesse momento da sua vida. Meu amigo, quero te agradecer pelo papo, por um pouco da sua história. Eu sei que tem muito mais. O dia que eu conversei com você, logicamente que eu tinha muito mais histórias para contar. Nosso tempo é reduzido. Nós temos aqui um pouco de tempo aqui, um pouco mais de 1 hora às vezes, 1 hora de bate-papo, mas eu quero te agradecer e eu queria que você pudesse orar para quem está em casa ou quem está no celular, para quem está assistindo pela TV ou pelo YouTube, que você pudesse fazer uma oração em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço, Fernando. Falar de Deus é sempre um privilégio, né? Então, para quem o Senhor trouxe lá das profundezas, das trevas e tem abençoado, tem feito um canal de bênçãos, se fez isso comigo, eu falo, vai fazer com qualquer pessoa que queira, né? Porque Ele é muito educado também, Ele espera a gente abrir a porta. Então, é uma honra falar do Senhor. Eu estou sempre à disposição para falar de Deus, para fazer para Deus, tá? Então, me coloco sempre à sua disposição. Amém. Amém? Vamos orar? Faça a oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por esse programa. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida do Fernando, pela disposição no coração de estar aqui conosco, Deus, te exaltando, te engrandecendo. Pai, nós declaramos que tudo que somos e que temos é para o teu louvor, é para a tua honra e é para a tua glória.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance vidas, ó Deus, através de cada palavra que foi falada aqui. Meu Deus, que nós entendemos que não somos nada além de instrumento nas tuas mãos, mas que agora, Senhor, entra dentro da casa, Pai, vai restaurando corações, vai restaurando lares, vai restaurando famílias. Pai, no nome de Jesus, vai tocando no coração dessa esposa, desse esposo, dessa mãe. Meu Deus, em nome de Jesus, o coração desse filho. Pai, hoje é o dia marcado, meu Deus, para voltarem à tua presença, para voltarem à tua casa, Pai. Meu Deus, para voltar a te servir, a te amar, a caminhar contigo, Deus. Por isso, em nome de Jesus, é o teu Espírito Santo que convence, vai convencendo os teus filhos, ó Pai, que chegou o dia de voltar. O dia de começar a viver segundo a tua vontade, Deus. Oh, Pai, vale tanto a pena. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada pessoa que ora nesse momento conosco, Pai. Meu Deus, toma nas tuas mãos as causas mais difíceis que elas estiverem apresentando ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro vitória sobre a vida delas, sobre a casa delas, sobre a família delas, no nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado, minha amiga. Obrigada. Deus abençoe você. Amém. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nos vemos no próximo programa.